Oi, gente, como vocês estão? Eu tô bem, tô aqui na minha casinha de boneca, em Porto Alegre, que tá um pouquinho frio. Não sei quantos graus tá agora, mas eu acho que deve estar uns 10 por aí. E me deixaram um comentário em um vídeo e isso me deu um insight de fazer um vídeo sobre isso. E achei interessante porque às vezes a dúvida daquela pessoa pode ser dúvida de outras pessoas e assim, fazendo o vídeo eu posso ajudar todo mundo. Bom, eu acho que eu já devo ter falado isso em outros vídeos, creio eu, porque eu já tinha um canal no momento que eu passava por várias crises de ansiedade, crise de estresse com TCC, faculdade, agora eu tô no mestrado. Tá mais tranquilo por enquanto, espero que assim continue, mas na faculdade envolvi outros fatores, eu tava com insônia, eu tava vendo espírito direto, eu me senti incomodada e é sobre esse assunto que eu vou falar. Bom, eu ainda sinto presenças de espíritos, não com tanta frequência como eu sentia antes, mas eu acho que o que foi definitivo para eu conseguir superar isso foi o fato de eu perder o medo, tá? Então vamos começar do começo. No ano de 2017, 18, eu tinha muitas crises porque eu sempre me sentia vigiada. Era só estar sozinha que eu sentia presenças de espíritos se aproximando e se afastando, e não conseguia vê-los, mas eu conseguia sentir a presença e algumas vezes eu conseguia até ter noção da altura. Era muito surreal, porque como é que tu vai saber a altura de alguma coisa que tu não tá vendo? E eu tinha muito medo, muito pavor, então eu sabia que não era coisa boa. Por que eu digo isso? Essa pessoa me comentou que também tá com esse problema, só que ela não disse se ela sente medo ou não, mas que toda vez que ela vai dormir, ela sente que tem alguém observando ela. E era a mesma coisa que eu sentia. Eu só ficava sozinha na hora de dormir, porque minha rotina era muito corrida. Chegava em casa, tomava banho, ia dormir e eu morava sozinha. E ainda moro. Mas eu me sentia observada, eu tinha medo de fechar os olhos para lavar o rosto no banho, porque eu tinha medo de fechar o olho e abrir e aparecer um espírito dentro do chuveiro junto comigo, tipo filme de terror. Eu tinha medo de fechar os olhos para dormir, porque eu tinha a impressão que se eu fechasse os olhos, o que eu estava sentindo, que estava me observando, iria se aproximar, iria me fazer muito mal, então eu sentia que eu tinha que ficar em estado de vigília o tempo todo. Aquilo me torturava porque eu não conseguia dormir, sentia muito sono, muito cansaço, mas eu tinha que ser forte para não dormir, porque se eu dormisse algo ruim ia acontecer e aquilo me incomodava bastante. No outro dia eu não conseguia acordar para ir trabalhar, muitas vezes só conseguia dormir de dia e eu tinha a impressão que de dia o espírito, o que for que estava me observando, tirava uma folga e de manhã ele não trabalhava, então eu sentia que eu conseguiria dormir só de dia. Se tinha sol, eu dormia. Escureceu, eu não conseguia dormir. Então eu tinha a impressão que era só à noite que isso me perseguia. Não sei se é o mesmo caso da pessoa que comentou, que ela não é uma pessoa que tem várias interrogações ali no nome, então eu não sei quem é, tá? Mas já respondendo a pergunta, eu tinha muito disso e eu comecei a pesquisar e ir atrás porque eu não queria mais passar por aquilo. A primeira coisa que eu fiz foi ir em psicóloga, e ela não acreditava muito em mim, ainda mais que ela é ateia. E aí eu comecei a ir no psiquiatra também. Eu estudei numa psicóloga porque eu queria ter certeza que eu não estava com esquizofrenia ou qualquer outro tipo de doença mental, para ter certeza que era espiritual. No fundo eu já sabia que era, porque desde nova eu sempre tive esse lado muito aflorado, e a minha família tem outras pessoas que têm também, então não sei se é genético, o que é, mas e se intensificou e voltou a toda com os meus 23, 24 anos. Agora eu tô com 25. E aí tá. Eu sofria muito, daí eu dormia na casa do meu ex, do meu ex-namorado, pedia pra eu dormir lá porque na casa dele lá eu me sentia protegida, porque eu não estava sozinha, então era bem complicado. E aí eu tinha que lidar com tudo isso, com insônia, não conseguia dormir, faltava aula, tinha que trabalhar, o TCC, nossa, virou uma bola de neve. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer. Era na mesma época que eu estava já pensando em fazer RH e tal. Eu comecei a fazer RH ano passado, 2017 ainda eu estava estudando sobre, lendo os livros e as palestras.
E eu comecei a chegar à conclusão, conversando com outras pessoas, estudando, entendendo mais a fundo esse lado espiritual, que eu nunca entendi, porque a minha família basicamente é católica, e no catolicismo não tem uma explicação plausível para o lado espiritual. Tanto é que hoje eu não me considero mais com religião, tá? Eu considero que a minha religião é o amor, se prega o amor, então eu tô feliz com isso. E daí eu cheguei à conclusão, então, que quanto mais medo eu tinha, pior ficava. O que eu entendi? E quando eu emanava medo daquela situação, do invisível, do que eu não via, mas eu sentia muito forte, pior ficava, é como se ele se multiplicasse, como se atraísse mais espíritos. E é o que realmente acontece. Quando tu tá com muito medo, você vira um banquete para espíritos densos, e eles vêm até a ti, querendo sugar todo esse medo que você tá emanando. Então, toda vez que eu tinha medo, vinha mais espírito, e vinha mais espírito, e piorava, e piorava. Uma hora eu falei comigo mesma, fui na psicóloga, a princípio não tinha nada, no psiquiatra também não, fiz exames, também cheguei a tomar remédio, começou a me dar palpitação no coração, de tanta crise de pânico e ansiedade que estava envolvida. Não gostei do remédio, tomei um tempo e depois parei porque me deixava drogada. Eu comecei a conseguir dormir, mas eu me sentia drogada, literalmente drogada, eu ficava vegetando, não conseguia render na faculdade, nem no TCC, meu raciocínio ficava muito lento, eu falei, não tem como eu viver assim. Falei, vou conseguir achar outro jeito de resolver isso sem ser com medicamento de tarja preta. E aí eu comecei a meditar, me ajudou muito a silenciar minha mente, e foi em uma meditação, e depois de conversar com as pessoas, que eu percebi isso do medo, que eu tinha que vencer esse medo então. E aí eu comecei a conversar com o que quer que fosse que estava me perseguindo. Eu nunca cheguei a vê-lo, tá, gente? Essa é a realidade. Eu nunca cheguei a ver fisicamente, já vi outros espíritos. Fisicamente, forma de falar, né? Porque ele não estava materializado em carne e osso, era só espírito. Mas eu sentia muito forte a presença, comecei a conversar e falei, quem quer que esteja aí, apareça logo e fala o que quer e me deixa dormir. E eu comecei a bater de frente. Nunca apareceu, tá? Inclusive, não sei também como eu iria me comportar se aparecesse. Mas com o tempo eu notei que foi diminuindo esse medo, porque eu fui batendo de frente. E devagar eu fui diminuindo a luz, porque eu comecei a dormir com luz acesa por medo. E eu acabava dormindo sem perceber, porque eu lutava tanto para não dormir, para me defender daquilo que se aproximava, que uma hora eu dormia, desmaiava, tipo, meu corpo desligava, porque uma hora o sono é tanto que tu não consegue dormir, entendeu? Então eu não tinha um sono bom. Eu ia dormir 5 da manhã e tinha que acordar às 7. 3 da manhã acordando 7, 6. Então eu não dormia mais, no máximo 2 horas. E aquilo tava me matando. E aí eu comecei a fazer orações. Eu pedia para meu anjo da guarda, meu guia, me proteger, cuidar de mim e guiar os espíritos ou o espírito que está me atormentando, guiar ele para a luz. Comecei a pedir que espírito de luz, que a minha família cósmica, que eu falei em outro vídeo, que eu sou de origem felina, que é um tipo de extraterrestre, digamos assim, esse assunto para outro vídeo. Pedi para essa minha família me ajudar, me orientar, que logo depois eu descobri através de uma amiga que tem dois felinos que me acompanham, que é tipo um gato mesmo, tipo Thundercats, em formato humanoide. Pedi ajuda deles, pedi de anjo da guarda, rezei para Jesus, para Maria, para todo mundo. Eu chamei um batalhão para me ajudar e para me auxiliar a resolver isso, porque eu não estava dando conta sozinho. E quando você sempre pede ajuda, vem, gente. Então, é o livre-arbítrio. Ninguém vai te ajudar se você não vai pedir ajuda. Isso tanto para uma pessoa aqui na planeta Terra, quanto para espíritos. Espíritos de luz, Jesus, Deus, Maria, o que quer que você acredite, se você não pedir, eles não vão te ajudar. Certo? Então, eu pedi ajuda para todo mundo que eu acredito, assim. E senti que devagar foi diminuindo. Por quê? Porque fui perdendo medo. Conforme o medo ia indo embora, aquilo ia diminuindo, porque eu emanava menos medo, quanto menos medo eu emanava, menos tinha uma energia, tipo, eu não sei explicar, eu tenho que estudar mais sobre isso, mas a gente libera uma coisa ali que eles se alimentam daquilo, do medo em si mesmo, da energia do medo, porque tudo tem a frequência, tudo é magnético, tudo
é tudo a lei da atração, sabe? Então, o amor tem onda, tem uma certa frequência ondulatória. O medo também deve ter outra, mais densa, obviamente. Então, eu estava vibrando na mesma frequência de espíritos que gostam do medo. Então, eu tinha que sair de uma frequência e passar para uma mais elevada, de uma forma que eu ficasse invisível para quem está aqui embaixo. Então, conforme eu ia perdendo medo, eu ia subindo. E aí eu ia ficando invisível para outros espíritos, e assim por diante. Então, espíritos elevados são invisíveis para espíritos que não são tão elevados assim, energeticamente, porque todos nós temos o nosso lado luz e o treva, porque tudo é dual aqui. Então, a gente está aqui para lembrar que a gente é puro amor através de experiências de não amor, digamos assim, porque como é que tu vai dar valor pro amor se você não sabe o que é diferente do amor? Do que é o ódio, do que é o medo, do que é rancor, raiva. Então a gente tá aqui para experienciar esses sentimentos, para voltar para a fonte que tudo é, para nossa centelha divina, que é por amor. Então, cada dia que passa eu percebo que o segredo e a solução para qualquer coisa é amar. Amar as pessoas, a se amar e por aí vai. E eu comecei a focar muito nisso. Eu me amo, eu me aceito, fiz técnicas de Ho'oponopono, fiz técnicas de reprogramação mental do Hélio Couto, continuei a fazer a RH mesmo com um monte de catarses, mais essas coisas que estavam acontecendo, porque isso já acontecia antes das catarses, então não tem muito a ver com a RH. Talvez a RH tenha intensificado, não sei, mas sei que não foi o estopim. E aí eu fui estudando, então eu não deixei aquilo me vencer. Chegou ao ponto de eu gritar. Falar, olha aqui, quem tá aí aparece agora ou vai embora. E eu ordeno que saia da minha casa agora, porque eu quero dormir e descansar. E quando eu comecei a falar no modo imperativo, afirmando que aqui quem manda sou eu, começou a parar. Eu não sei se eu liberei uma energia de poder, de afirmação, de ordenar mesmo, que eles começaram a respeitar. E eu sentia cada vez mais que eu estava mais protegida e mais amparada, e aquilo diminuiu o medo. Então, eu consegui curar isso com todos esses fatores, com meditação, com Ho'oponopono, com EFT, reprogramação mental, com RH, mudança de pensamento, mudança de comportamento, porque não adiantava nada eu fazer tudo isso e continuar reclamando, continuar sendo uma pessoa ruim, não pensando no próximo. Fazendo os vídeos e estudando também para o canal me ajudou muito a entender as coisas que aconteciam comigo, porque eu tenho que estudar e pesquisar antes de fazer os vídeos. E isso serve para me ajudar e ajudar vocês, então é uma via de mão dupla. E então, basicamente, a minha vontade de fazer esse vídeo era sobre isso. Devo ter sido inspirada de alguma forma pelo comentário dessa pessoa. Espero ter ajudado essa pessoa, espero ajudar outras pessoas que têm essa sensação ruim e tal. Mas basicamente é mediunidade, gente. Pessoas que têm a sensação e sentem presenças invisíveis é mais sensível aos espíritos, porque não é porque a gente não enxerga que eles não existem. Eles existem e estão em todo lugar. Na igreja, em templos, monges, em cemitério, na tua casa, no teu banheiro. Te observam o tempo todo. Te observam quando tu toma banho. Observam quando a pessoa tá fazendo sexo. Sim, observam, eles não respeitam nada. Então você vive no Big Brother, basicamente onde espíritos te enxergam o tempo todo. E não tem como mudar isso, tu tem que aceitar. E se tu tiver que lidar com isso, lide da melhor maneira. Se quiser fazer que nem eu fiz, pergunte o que ele quer. E provavelmente, se tu estiver na mesma situação que eu não entende muito, peça auxílio espiritual para seres de luz virem auxiliar essa pessoa, esse ser, porque eu não tenho ainda conhecimento para poder ajudar. Mas eu estou aberta se eu puder ajudar com o que eu tiver e qual forma que eu puder. E foi o que eu fiz. E hoje em dia eu ainda vejo, às vezes, espíritos, sinto, mas eu não sinto mais aquele medo, aquele pavor. E quando eu sinto presença, na mesma hora eu já falo: o que você quer, o que eu posso te ajudar. Se eu não posso, eu já faço uma oração pedindo para alguém do plano espiritual vir buscar esse espírito de luz ou não e o leve para a luz e o oriente, porque eu, na atual situação, talvez não possa ajudá-lo. Então, era isso. Esse vídeo ficou bem longo. Eu tentei falar rápido para não ficar muito longo, mas eu queria falar várias partes e era importante. Eu sinto no fundo do meu coração que alguém ou algumas pessoas precisam ver isso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E se quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Sugestão de vídeo também, para poder ajudar. Até mais.